Fios de luz sobre vós. Segunda parte. Após esta divagação, voltemos à linguagem das almas, onde se acham suprimidas as palavras de formas restritas e onde só existem imagens, que têm de formar o conceito. Essas imagens da vontade ou da vivência das almas falecidas imprimem-se exatamente da mesma maneira no cérebro posterior da criatura humana terrena, quando querem lhe comunicar qualquer coisa como seu próprio querer. E o cérebro posterior, correspondentemente à sua espécie, transmite imediatamente essas imagens recebidas e adaptadas ao cérebro anterior, que, por sua vez, de acordo com sua espécie, condensa as imagens recebidas, deixando-as expressar-se no pensar, na palavra ou na escrita. Para tantas pessoas mediúnicas, isso ocorre naturalmente assim, como se ouvissem direito tais palavras, originadas já então por funcionamento do cérebro anterior, o qual também se acha ligado ao ouvido, recebendo as impressões deste a fim de trabalhá-las correspondentemente. Nestes casos aqui mencionados, porém, quando se trata da chamada clareaudição da matéria fina, o cérebro anterior, durante a transformação em densidade maior, irradia as imagens intuitivas recebidas do cérebro posterior em caminho inverso também para o ouvido, o qual, então, é levado a vibrar junto com a modulação das palavras que se formam, visto existir a ligação e estar sempre receptível. Através desse caminho inverso, rumo ao ouvido de matéria grosseira, isso naturalmente soa para o indivíduo mediúnico um pouco diferente, porque o tipo das vibrações difere das produzidas pelas ondas sonoras da matéria grosseira, e que atingem o ouvido do corpo terreno pesado que as retransmite para o cérebro anterior. Nesse processo de clareaudição, não entra em consideração a matéria grosseira externa mais pesada do ouvido, mas sim a matéria grosseira mais fina. Disso podeis fazer uma ideia, porque a matéria externa mais pesada é demasiado grossa e rígida para responder às vibrações delicadas vindas do cérebro. Em tal caso, vibra apenas a matéria grosseira mais fina, que é da mesma espécie das vibrações do cérebro anterior. Os lugares de recepção ou de captação do ouvido externo são atingidos e acionados eficazmente somente pelas ondas sonoras mais grosseiras vindas de fora. Penso que pudestes seguir-me facilmente nessas considerações. Por isso tornei-me mais pormenorizado, para vos fazer tudo bem compreensível. Assim é, portanto, o processo de transmissão por meio de imagens ao invés de palavras, conforme as empregam as almas da matéria fina para incutir nos seres humanos terrenos a noção do seu querer. Assim, também o ouvir das almas que se tornaram mais leves e luminosas é lá de dentro para fora. O processo segue caminho inverso ao da matéria grosseira com um invólucro protetor, devido à sua espessura, mas também estorvante, cuja proteção na matéria fina não é mais necessária. Com isso podeis explicar também mais facilmente a circunstância de que as almas que não se abrem interiormente são surdas lá,
bem como cegas, pois o verdadeiro ver é o ver do espírito, conforme já esclareci numa dissertação anterior. Muito indivíduo astucioso e particularmente intelectivo que, no entanto, seria qualificado melhor como preso ao cérebro terreno, aqui talvez deparará com o fato de que o modo de expressão de diversas almas falecidas através do mesmo médium também, frequentemente, é de todo diferente um do outro, apesar de usarem por instrumento o mesmo cérebro. Esse fato deveria, na realidade, indicar mais evidentemente que essas almas, todavia, na expressão de sua palavra, usam ainda um idioma para se fazerem compreender, visto tais manifestações aparecerem também algumas vezes em idiomas que o médium ignora por completo, como inglês ou francês, latim, japonês, turco e outras mais. Mas isso não é o caso, porque tais manifestações provêm sempre só de planos que pertencem ainda à matéria grosseira, que abrange muitas planícies. Aí o processo ainda se assemelha à matéria grosseira pesada da Terra. Também em certos médiuns, o cérebro é tomado temporariamente de modo completo pelos do além como instrumento para expressão direta. Somente na matéria fina, que é de espécie totalmente diferente da matéria grosseira, modifica-se com essa espécie também a forma de expressão das mesmas leis da criação, sobre o que já me referi várias vezes na mensagem. Não deveis cometer o erro de querer comprimir no vosso pequeno mundo de pensar a minha mensagem, que, tal como é, abrange toda a obra da criação e ainda vai mais longe. Com isso não ireis adiante, pois muitas vezes eu concentrei amplitudes imensas numa única frase pequena, a fim de dar para a vossa compreensão pelo menos uma imagem básica global, onde encontreis um apoio para não ter de continuar a vagar sem alvo num campo que não abrange sequer a mínima parte do vosso ambiente mais próximo. Para compreenderdes direito a minha mensagem, deveis assimilá-la. Primeiro quero dar-vos conexões, e não pormenores. Só depois que tiverdes fixado o grande conjunto das conexões, podeis encaminhar-vos conscientemente para as minúcias, sem perderdes a noção do conjunto. Quanto mais alto chegardes, menor será a possibilidade de expressar os fenômenos com palavras. Por fim, tudo será para vós somente irradiação. Então, tudo mais cessará. Para vós, acentuo de modo especial, portanto, para o espírito humano terreno, para o espírito tornado forma da criação posterior. Tudo mais que não estiver abaixo de vós ou do lado, jamais podereis compreender. Aquilo que para vós se torna irradiação é, para tudo que está acima de vós, ainda visível, palpável e formado. Assim continua cada vez mais alto, até que, por fim, somente o divino pode reconhecer tudo no divino, constituído em formas, menos a Deus próprio, que mesmo pelos divinos
não pode ser reconhecido em sua inentealidade. Lembrai-vos disso sempre de novo, e aproveitai aquilo que vos dou, sempre trabalhando somente por vós, com vistas à atualidade e ao vosso ambiente mais próximo. Não escaleis fantasticamente, com o querer saber, aquelas alturas onde nada podeis fazer nem reconhecer. Porém, as conexões vos são de conhecimento indispensável, se quereis andar direito lá onde tendes de permanecer conforme a lei. E para tal fim quero transmitir-vos as conexões. Voltemos, pois, aos nossos fios que pendem por cima da tecedura que, em redor de vós, se move constantemente. Trata-se de irradiações de mediadores enteais, que se encontram na grande corrente que desce lá de cima. Vindas de cima para baixo, não deveis esquecer. Do contrário, perdereis as conexões. Anteriormente expliquei somente em escala ascendente, porque então me encontrava nas extremidades dos fios pendentes, a fim de completar a imagem que fizemos surgir diante de nós. Há, portanto, espécies bem diversas desses fios. Eles têm sua origem na irradiação dos respectivos entes que, depois de terem acolhido a força fornecida por um mediador mais elevado do que eles, transmitem-na novamente, ocorrendo aí uma modificação por ocasião do perfluimento, pelo que a irradiação é adaptada àquela espécie, que ela então, na sua descida, alcançará por primeiro. Desses fios, os seres humanos terrenos podem receber fortalecimento para cada virtude e para cada boa vontade, a qualquer tempo, pois tais fios pendem sempre sobre vós, prontos e à espera de que tenhais anseio por eles. Continua na terceira parte.